Saudações, eu sou o William Moraes e este é mais um vídeo de perguntas e respostas e eu vou tentar gravar até o fim porque tá muito difícil. Hoje eu já tentei mais de uma vez e cai uma tempestade repentinamente e aí a chuva veio outra vez. E a questão é que eu não sei se está captando a chuva, mas fica mais forte que isso, bem mais forte, bem mais barulhenta. Eu volto a gravar depois quando possível. Eu espero que em algum momento seja. Dura um tempo, vai embora, mas aí eu já estou fazendo outra coisa por causa de trabalhos do fim de semana seguinte. E quando eu retomo, quando eu acho que vai funcionar, acontece a mesma coisa. Então, agora eu preciso gravar. Se começar a chover, eu vou tentar falar em cima da chuva mesmo. Talvez nem capte tanto, né? Mas as que estavam acontecendo aqui estavam terríveis. Aqui, para vocês terem ideia, o último dia da live que eu fiz, a live, carros foram arrastados na avenida próxima aqui, batendo, levando ponto de ônibus e tudo mais, porque alagou foi tudo mesmo. É bem pesado aqui. Dezembro é complicado. Então, vou começar com a pergunta do Pedro da Fonseca Neto, que me pergunta muito diretamente se eu realmente não tenho medo de morrer depois das experiências que eu já tive. E eu vou começar por ela para deixar bem claro para vocês que eu não tenho o menor medo de morrer, embora eu não tenha a menor pressa de sair daqui. E ainda assim tenho o meu receio pela forma como vou sair, porque já falei algumas vezes, o corpo tem que parar de funcionar, seja forçadamente de maneira repentina ou gradualmente, gradativamente, né? Nenhuma das duas são perspectivas muito divertidas. Mas a questão mais pertinente para mim é, são as pessoas que vão ficar aqui e para as quais eu sou muito importante, principalmente as do meu círculo bem pequeno, que tenho, né, de maior proximidade. Isso é uma coisa que sempre vai ser algo a ser levado em consideração por quem vai. Não tem jeito. Agora, falo honestamente que maior do que qualquer medo que eu poderia ter da morte é o de nascer. Esse é muito desagradável. A questão de eu sair daqui implica em eu ter que voltar para cá. E isso é mais complicado. Porque, nossa, demora tanto tempo para você se situar minimamente, correndo sério risco disso nem sequer acontecer, porque depende de uma série de conjunto de fatores e de aproveitamento do aprendizado que você está tendo. E aí você pode simplesmente ignorar tudo isso e, enfim, as perspectivas não são tão agradáveis aos meus olhos. Ter que voltar para cá, nascer, morrer é muito mais simples, porque tem a parte desagradável, como tem o parto, mas uma vez isso feito, você se situa e fala, ah, ok, eu sou eu. Ou não, ou você vai para muito longe e está tão afastado dessa realidade que não se lembra nem de ninguém. São casos e casos, tá? É bem pontual, assim. De se quase se conectar com o plano, né, mental, a sua alma, o que seria o corpo causal, que está acima do corpo mental, ou seja, você se lembra de todas as suas vidas e pode ir até para além delas, enfim, complexo. Mas, ou você se situa e fala, ah, ok, acabou aquela minha vida, o meu tempo lá. Ou você simplesmente se sente como o todo e tá tudo bom, tá tudo bem. Agora, quando você nasce, você é esmagado dentro de uma contrição, fica tudo tão estrangulado e nossa, depende de pessoas para tudo. Eu vi um vídeo semana passada da primeira vez que uma criança perde a paciência. É uma criança, um menininho de
não tem um ano, só de fralda, sentado com um pé de meia e tentando colocar o outro pé de meia. E aí ele tenta, não consegue, tarefa extremamente difícil para uma criança de poucos meses, e ele joga longe aquela meia, ele tira a outra meia, ele levanta, ele gira, ele bate a cabeça no chão, ele fica desnorteado, ele fica revoltado, porque é tudo tão difícil, coisas tão simples. Honestamente, nascer é algo que me dá muito mais medo do que morrer. Eu espero não ser um desses que fica evitando lá além da conta, mas por isso até não quero sair daqui tão cedo, assim, enfim. Quando tiver que ser, vai ser, mas quanto mais tempo eu puder ficar aqui em condições de aprender realmente algo que vá facilitar as minhas próximas vidas, ou melhor, que eu talvez cada vez mais, né, chegue mais perto de não ter que vir aqui, não internamente num corpo, nascer num corpo, melhor. Eu prefiro nascer num outro planeta no qual a pessoa já se situa de, opa, bacana, só troca. Ou nem troca, vive, sei lá, séculos, milênios, porque são lições e lições, né? Isso do corpo ir acabando tem as suas lições, com certeza. Muda muito do nosso ponto de vista. E antes que alguém comente aqui que já aprendi coisa demais, não é bem assim. Tem muita coisa para aprender e quando você aprende, ainda tem aquela questão de, tá, vamos colocar na prática outra vez para ver se realmente aprendeu, se firmou, porque é muito fácil você se ver em condições diferentes, com o corpo muito mais funcional, você ser, né, enfim, envolto por condições que vão ser sedutoras, no sentido de, não querer colocar a entonação, né, pejorativa em sedução, mas enfim, vocês entenderam, essa questão de fazer com que nós caiamos em armadilhas que em teoria já era para não cairmos, porque é agradável, porque é bom. Se tem uma coisa que revela muito das nossas condições, as pessoas falam, até no teatro tem isso de, sair da zona de conforto. É importante sair da zona de conforto, sim, para ver outras vertentes, outras facetas da gente, como realmente somos ali naquele aspecto. Mas se tem algo mais revelador do que a pessoa na extrema zona de conforto, eu não sei o que é. Exemplo simples. Você joga na Mega Sena da virada aí e ganha, sei lá, 300 milhões, 600 milhões, 1 bilhão de dólares, euros, que vale mais, né? Enfim, se torna aí multimilionário, multimilionária. Como você vai reagir? Como você vai tratar as outras pessoas? Entende o que eu quero dizer? Quantas pessoas não se mostrariam de verdade nessa situação de primeira coisa que ia fazer era bater um papo sério com o chefe, né? Então, é isso, a vida ela te coloca em situações e situações. Ah, tá, ok, você aprendeu isso nessas condições, mas em outra. Então é muita coisa. Inevitavelmente eu vou acabar tendo que voltar para cá e isso me assusta muito mais. Muito, muito, muito mais. Principalmente vendo que os pais não têm condições de realmente. A minha. Nessa vida aqui, enfim. É complicado, complicado. Tá, vou passar para a próxima pergunta, senão eu faço apenas um vídeo disso. E aqui, vou até falar, as pessoas falando sobre. Muita gente comentou sobre o vídeo anterior, sobre eu de ser já alguém evoluído, porque eu falei que passei num teste numa situação extrafísica, ou, enfim, eu achei que passei naquela situação ali, que eu fui realmente muito amoroso. Eu sentia isso, sabe? Eu estava bem em relação a alguém que estava me agredindo. Começou a chover.
muitas pessoas comentaram. Eu vou pegar só a Márcia Maria dos Santos, que falou: William, eu gosto muito das suas análises, as análises que você faz, pois me dão a impressão de que é um rapaz equilibrado, tranquilo, generoso e empático. Meus parabéns a você, porque sei que não é fácil cultivar as qualidades citadas aqui no chão de um planeta de provas e expiações. E eu respondi para ela, vou resumir aqui para vocês e para muitas pessoas, que, bom, ok, a vida realmente me treinou de forma dura e depois de passar por tanta coisa, eu aprendi a olhar tudo sobre quase todos os aspectos, ou pelo menos os que eu consigo, todos os pontos de vista, incluindo o do outro, e, e olhar para isso aqui como algo menor mesmo. Então, fica muito mais. Depois de tudo que eu vivi, não tem como eu não olhar para as coisas de forma diferente. E, e eu acho que tem outra coisa extremamente importante, que é o fato de considerar todos os envolvidos na questão. Não só a mim, não só a outra pessoa, mas o todo. Ampliar mesmo, criar uma amplitude de visão. E neste aspecto, saibam que sim, eu sei ficar nervoso, eu sei brigar, já dei exemplos aqui, mas eu acho que poucas pessoas vão ver todos os vídeos. Mas às vezes a gente ajuda a outra pessoa não sendo tão suave. Nós não podemos ser uma coisa só, ter um aspecto só e manter aquilo. Eu, pelo menos, não sou assim. Não aconselho que sejamos. Eu aprendi a desenhar muito cedo. Tive os meus incentivos. Eu desenhava, a professora do pré-primário me abraçava e, né, cabecinha ali da criança, e eu falava: caramba, isso é porque eu desenhei? Eu passei foi a desenhar muito nessa minha vida, e cada vez querendo desenhar melhor, e mostrando, e, enfim, estímulos, né? Então, eu aprendi com o desenho que, às vezes, você precisa de traços leves, às vezes quase imperceptíveis, quase insinuações, às vezes um traço fino, às vezes um traço mais firme, às vezes um traço muito firme. Porque senão você não ajuda a outra pessoa sendo sempre de uma forma só. Até porque são várias pessoas. Cada situação é uma situação. Tem uma que pede brandura. Tem uma que pede bravura, de ficar bravo. Então, são situações e situações mesmo, sabe? Mesmo. Porque tem pessoas que, se você for dando espaços, elas vão te tirando de cena até você nem é relevante para ela. São linguagens e linguagens, mas mesmo de forma bem contundente, que haja assim amor e no coração, no sentido de você se importa com a pessoa, você tanto se importa que você não vai ajudá-la a se atrapalhar. É como uma mãe com um filho, às vezes ela vai precisar xingar, se impor ali, chamar a atenção quando a criança, né, está entregue à birra completa. Claro que até para isso existem momentos e momentos, estratégias e estratégias. Enfim, espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Aqui tem uma pergunta muito importante, que é do Vida de Operário, que é o Davi de Oliveira Filho, Palavras de Operário. O Davi que me deu esse livro, que eu não comecei a ler ainda, não tem... aliás, ganhei outro livro, eu não consegui ir na caixa postal ainda buscar o livro, ou até 2 livros que eu tenho lá para pegar, na verdade. Porque eu tenho que sair de casa, eu não estou conseguindo por causa do fluxo de trabalho. Eu tive trabalho esse fim de semana, vou ter no outro fim de semana, e mas semana que vem, de qualquer forma, eu vou, até porque eu preciso colocar coisa no correio. Então, o Davi de Oliveira Filho me mandou uma pergunta. Ele fala, um texto, né?
Ficou grande, mas eu vou ler porque é importante. Olá, William. Ouvindo você falar sobre essas questões de teste que fazem conosco, eu até acredito que também fazem aqui, no plano físico. Sim, eu comentei disso lá, eu acho que meio rapidinho. Mas o que quero dizer é que, nas poucas projeções astrais que eu tive, aquelas que poderiam ser um teste, eu creio que eu fracassei. Eu não passei nenhum deles. Ou, como vou saber? Isso vale também aqui no mundo físico. Como saber se o que estou fazendo é certo? Fora do corpo, o meu sentimento de liberdade é muito forte, eu acabo negligenciando as observações com mais maturidade e acabo prejudicando a projeção. Não existe prejudicar a projeção, é tudo treino. Vou adiantar essa resposta aqui. É tudo parte do processo de aprendizado. Você está deslumbrado, é isso aí mesmo, é normal, é natural. Mas com o tempo isso vai passando. Acordo sempre aborrecido, porque gostaria de poder aproveitar melhor as minhas experiências fora do corpo. Por outro lado, penso que talvez eu não esteja aproveitando também as minhas experiências aqui no corpo físico, como eu deveria. Isso ocorre ou já ocorreu com você também? Você poderia dizer como trabalhar isso? Obrigado pela sua ajuda, grande abraço. Então, eu até adiantei alguma coisa para o Davi e vou falar aqui de novo, é porque isso tudo aqui é muito importante. Muitas pessoas que buscam aqui, a maioria que buscam este canal, nem fazem a projeção lúcida, não tiveram essa oportunidade, esse momento ainda. E eu falei no vídeo passado sobre testes com agentes não lúcidos, isso acontece. E acontece sim com a gente aqui no plano físico. Acontece o tempo todo, só que aqui é mais prolongado. Aqui é arquitetado de uma forma com que outra pessoa acabe sendo instrumento do nosso teste. Não tem? Tudo bem, pode até aparecer um ser divino, plasmar, materializar aqui, né? Materializar e fazer um teste com você ali, numa rua, alguma coisa assim, numa situação muito específica. Mas eu acho que é muito raro. Extremamente raro. É muito mais elaborado de forma a nos conduzir para que sejamos os testes uns dos outros. Agora, a questão mais importante nessa pergunta, para mim, é a frustração, ele se sentir mal por fracassar. Ok, é natural. Sinta, sim. Acho até importante que sintamos para que a gente tente fazer diferente. Agora, não muito. Não foque nisso. Faça análise, não se julgue. Analise. E fala, ok, como eu posso fazer melhor, como eu vou fazer melhor daqui para frente, porque é pior você ficar num looping preso, eu estou falando de experiência própria, numa frustração de fracasso evidente, seja lá, seja aqui, tá? Aqui até mais, porque estamos aqui conscientes, mas muito mais, a maior parte do tempo. E isso é muito pior do que o erro em si, do que ter falhado lá. Sabem aquela historinha lá do monge, né? Dos dois monges que foram atravessar lá o reino e tem todas as normas de conduta de ser um monge. Então eles estão andando e aí eles veem uma moça querendo atravessar um rio, mas não querendo molhar o vestido, e aí um deles fala, não, tudo bem, eu sou da natureza, né? Minha roupinha vai molhar, vai secar, vou andar, vai secar. Carregou a mulher no colo e atravessou com ela e colocou ela do outro lado, despediram, foram embora, e o outro monge que estava com o que carregou fica lá, emburrado a viagem inteira. E quando eles chegam lá onde eles tinham que chegar, o monge que carregou a mulher pergunta por que ele estava aborrecido, porque o outro estava aborrecido, e ele disse que achou muito inadequada a postura dele de tocar a mulher, de carregá-la no colo, que é uma coisa, é um monge, né? Então tem toda aquela questão do recato, toda a questão da abstinência de, né, tocar uma mulher. E aí o monge que carregou a mulher disse, então,
Eu só carreguei ela por uns minutos. Você a está carregando desde lá, por horas, sei lá, dias que eles caminharam. Entende o que eu quero dizer? É muito isso. Eu estou falando de experiência própria porque eu sou um artista. Eu faço malabarismo com armas. Eu apresento, às vezes, a gente já faz uma apresentação de 20 minutos, repleta de malabarismos mesmo. Então, em 5 minutos que eu faça movimentos com espada, jogando aqui, uma, duas, não sei o que lá, pra cá, nas costas, tal, não sei o que. Em 5 minutos eu sei lá quantos movimentos eu executo. E aí, se eu deixo a espada cair uma vez, e todo mundo nota que caiu, eu tenho que pegar e refazer o movimento. Eu já fiquei extremamente frustrado porque eu sei fazer o movimento. E não tem como eu explicar para as pessoas que eu sei fazer, mas acontece de errar. Já vi até gente do Circo du Soleil errando, é raro, mas acontece. E eu tive que trabalhar muito isso em mim, de aprender a aprender com tudo. E a gente aprende até mais com os fracassos do que com os sucessos. Os sucessos, no geral, são uma validação do que a gente já aprendeu. Mas o que a gente tem que aprender está no fracasso, ou pelo menos aperfeiçoar, né? Acontece. Então, não gastem energia com a culpa, tá? Não estou falando de negar responsabilidades, assumi-las. A melhor forma de encarar é encarar. Entendem? Então, essa pergunta é extremamente importante. Eu acho até que eu respondi mais coisas para ele, mas eu queria focar nisso. Ele perguntou sobre como trabalhar isso aqui, né? Eu acho que a questão é bem essa, de saber que você está em processo de aprendizado, aprender a se comunicar, a comunicar com o outro e falar, olha, eu errei, mas eu estou aprendendo como todo mundo e eu não quero mais ser assim, eu não quero ser a pessoa que sequer reconhece que errou. Não vai ser um processo fácil e talvez seja até ousadia minha pedir a sua ajuda se eu te prejudiquei, mas é porque eu quero compensar. Entenderam? Isso tudo aqui é o momento em que nós estamos lúcidos. Agora, você pode fazer agora, aqui e agora. Então, é muito importante, sim, que nós entendamos que vamos errar e fracassar, porque se você supera um obstáculo, é para chegar em outro. Enquanto estivermos aqui, vamos cair. E às vezes, cair feio, aprender a rir da gente. E já fiz isso. Teve apresentações do grupo inteiro, todo mundo errou muito. E a gente foi para casa da Marina até. Tem anos, isso foi 4 anos atrás. E a gente riu, a gente foi rir. Precisou rir, porque foi patético. E era para ser uma apresentação bonita. Então, o fato de eu ter aprendido a relaxar até me ajuda a errar menos. É isso, relaxamento. Busquem estar relaxados. Estarem o máximo possível relaxados. Então, são essas reflexões que eu trouxe para hoje, sim, bem corridinho, mas assim, nem tanto, né? É um tempinho bom de bate-papo. Eu pretendo fazer mais vídeos ano que vem, menores, uma quantidade maior, mas mais vídeos durante a semana, para as pessoas terem tempo de assimilar, porque às vezes eu acho que eu coloco tanta informação num vídeo só, que muitas pessoas já me falaram que tem que assistir o vídeo várias vezes, porque enquanto você está absorvendo uma coisa, eu estou colocando outras, né? Então, muito obrigado pela atenção de vocês, deixem comentários aqui, tá bom? E a gente vai conversando através deles na medida do possível. Não sei se captou chuva, mas está fraquinho. Vocês não têm ideia de como as coisas estão aqui.
Quando chove realmente forte, tá catastrófico, mas é fim de ano. Aqui em Belo Horizonte é mesmo assim. E é isso. Hasta.